Coloca agora, por favor, Gui, o vídeo do Xi Jinping e do Lula, aí sem som, enquanto eu faço a pergunta para a Rose. Rose, teve o encontro do Lula e o Xi Jinping, né? Ficou um pouco abafado por as denúncias de tentativa de assassinato do presidente Lula, né? Mas, enfim, acho importante a gente falar um pouco disso, porque foram assinados vários acordos, né? Eles alinharam o discurso de sinergia, né? Vai aderir, de certa forma, uma adesão informal à Rota da Seda, usando o termo sinergia. Mas, enfim, são dois grandes países, e você está acompanhando, tem muita coisa por trás, né? O Trump acabou de ser eleito, e nomeou um gabinete só de linha dura, só de sociopatas. O Biden, que aparentemente né, nesses últimos semanas de mandato, parece que ele quer fazer a Terceira Guerra Mundial, porque ele autorizou a Ucrânia a lançar mísseis de longo alcance dentro da Rússia, né? Enfim, e como é que você analisa o significado desse encontro do Xi Jinping com Lula dentro desse contexto internacional? Bom, é um encontro de extrema importância, principalmente por causa do potencial chinês de cooperação, né? E de como a China está trabalhando na nossa região. Inclusive, os acordos, eu não tive tempo ainda de analisar o documento ainda com calma, mas os acordos, eles vão se encaixando numa cooperação que liga projetos também da China na região, né, que o Brasil vai coordenar os projetos internos também, mas que fazem uma ligação com a infraestrutura, os projetos de infraestrutura que a China está trabalhando na região da América do Sul e de outros países que já estão integrados à Rota da Seda. Eu não sei exatamente, aí a gente vai precisar de um tempo, né? Porque a gente tem esses memorandos de entendimento e de intenção. Depois o que vai acontecer, eu não sei exatamente se vai pesar realmente o Brasil não ter aderido formalmente à Rota da Seda. Isso é a ver, mas foi um encontro muito importante, a solenidade é muito bonita, né? Quando o Lula foi na China também foi uma solenidade muito bonita, assim. Eu não sei se vocês se lembram, aquelas criancinhas balançando bandeira, enfim. Eu vejo como uma forma positiva. O Brasil deu um passo, digamos, um pouco cuidadoso, justamente por conta do cenário internacional. Mas eu acho que, no final das contas, o G20, a despeito da sua posição muito teatral, sem grande importância prática, em uma série de temas que eles discutem, a despeito disso, eu acho que a diplomacia do Brasil saiu muito bem, assim, soube colocar alguns pontos. Porque o Lula também, isso é uma coisa importante, onde o Lula está diretamente envolvido, quando a gente está falando de relações internacionais, há uma estrela que brilha, né? É impressionante, assim, a presença, a diplomacia presidencial do Lula, como ele consegue se sobressair de uma forma muito intensa. Então, a própria presença do Lula de corpo e alma nesse G20, ela fez com que o Brasil tivesse uma posição muito destacada, né? Esse encontro foi logo depois que terminou a cúpula, então eu acho assim, os projetos são muito interessantes, ligados principalmente à infraestrutura, e aí a gente vai ter que ver o que vai sair depois daí, o que vai virar projeto na prática mesmo, porque esses memorandos, por enquanto, eles não são projetos bem definidos, mas a ideia é justamente essa, que o Brasil, apesar de não ter aderido formalmente à Rota da Seda, essa integração, esses projetos de cooperação, eles têm a ligação com os projetos de infraestrutura que a China está trabalhando em outros países. Rose, eu queria... É o seguinte, porque sabe que eu acompanho, né, diariamente aí a história da China. Aí, e teve uma postagem de uma porta-voz muito importante da diplomacia, a Rui Xinan, que ela cita o Pelé, falando assim, o principal gol é o que a gente ainda não fez. E eu acho que é meio que a filosofia dos chineses, que foi um passo importante, porque, olha, é tipo a Rússia. A Rússia nunca aderiu à nova Rota da Seda, mas ela tem uma parceria elevada de futuro compartilhado, né? E aí é dali que eu acho que é o primeiro passo, né? E aí eu estou acompanhando, tem algumas coisas que estão muito mais adiantadas, por exemplo, os memorandos de entendimento para importação de equipamentos agrícolas para o MST, para a agricultura familiar, né? Principalmente ali no Nordeste.
Agora, a gente ainda não tem resultado, tem as máquinas, então, é o começo, e uma coisa que assim, eu queria saber, o que você acha, é que comércio, eu acho que ninguém precisa falar nada, é o nosso principal parceiro comercial, mas existe uma lacuna muito grande nas relações sino-brasileiras, de pessoa a pessoa, de trocas, de conhecer melhor o país, e essa música que a gente não pode tocar, foi uma escolhida a dedo pelo presidente Lula em resposta àquele Um Novo Tempo, que foi uma cutucada da China no período que se esgotava, né? E essa que é uma música que faz os chineses chorarem. Então, queria que você falasse um pouco desse soft power, dessa outro tipo de diplomacia, e como que você vê esse próximo gol. Eu vi realmente alguém falando sobre essa música que tocou e disse que é uma música realmente que os chineses cantam com muita emoção, tem um apelo cultural muito forte na China. Eu não sei exatamente a música e nem a história, mas eu vi esse comentário no Twitter mesmo. Eu acho, Yara, que a gente precisa realmente aprofundar digamos, essa cooperação educacional até universitária. Já tem muitos brasileiros estudando na China, isso é muito interessante, e com a Rússia isso tem sido mais forte, inclusive, e justamente esse soft power, digamos, entre a China e a Rússia, só para fazer um comparativo com o Brasil, que melhorou muito dentro da Rússia a visão que eles tinham dos chineses, porque aqui no Brasil a gente sabe qual que é a visão que a gente tem. A gente usa, né? Eu não uso, eu falo a gente, assim, os brasileiros no geral, usa até o termo chinês para falar de um produto de baixa qualidade. A gente sabe que a China já superou essa barreira, né? Por isso, inclusive, os Estados Unidos são muitíssimo preocupados em uma série de áreas, né, que vão precisar, estão precisando lidar já com a competição chinesa e áreas que envolvem tecnologia sensível. Então, eu acho que essa conexão de sociedades também, e ela passa muito pela questão educacional, eu acho que ela é muito importante também para desmistificar uma série de mitos sobre os chineses, sobre o povo chinês como um todo. Eu acho que eu já cheguei a falar aqui na Fórum, tem uma brasileira que ela viajou pela China, Marina Guaragna. Eu acho que ela é de Porto Alegre, mas tem um casal de mineiros também. Agora eu não vou lembrar o nome deles, mas o canal deles no YouTube é Voo Sem Volta, que eles fizeram uma viagem pela China e eles fazem vídeo longos, assim, de 1 hora, e você fica muito conectado, porque é muito interessante, assim, muito, muito interessante. Eles mostrando justamente essas coisas idiotas que as pessoas falam na China, que não pode ser cristão. Então, isso é uma coisa que pega também, porque nós temos um país de maioria cristã, e não pode ser cristão na China. Aí ela sai com uma Bíblia para desmistificar. As pessoas, é proibido beber na China, é proibido fumar na China. E aí esse casal, eles vão numa praia, depois saem, tomam uma cerveja, uma coisa assim, uma coisa pode parecer inofensiva, mas muito interessante para as pessoas saberem mesmo o que acontece na China, porque há, de fato, um preconceito contra os chineses, uma sinofobia, digamos, no Brasil, que tem uma questão, uma implicação de pânico também, e a gente sabe, inclusive feita pelo governo Bolsonaro, que eles fizeram sobre a Covid, né, de que seria um vírus fabricado em laboratório que a China fez. Enfim, mas eu acho que é preciso, assim, essa maior conexão entre povos, né, principalmente porque a gente tem uma história com vários pontos em comum de luta contra forças exteriores, etc. O Brasil foi um país colonizado, né, teve seu povo, né, teve seus indígenas mortos, enfim, uma série de pontos de países que querem lutar por um mundo mais igual, que eu acho que traz essa aproximação. E eu acho que passa muito por essa visão educacional, assim, por esse intercâmbio educacional. E lá na Rússia, tem umas pesquisas de opinião que mostravam que a visão sobre os chineses era muito negativa, e isso mudou muito nos últimos anos, porque eles têm trabalhado isso mesmo, esse intercâmbio cultural e educacional de universidades. E eu tenho visto isso ganhar força no Brasil. Mas eu sinto falta de chineses estudando aqui. Na verdade, eu acho que parece mais que os brasileiros vão para lá do que tem a barreira de língua também, enfim. Mas eu torço muito, porque, além disso, eu tenho muita simpatia pelo povo chinês, assim. Muito bem. Para os chineses virem mais para cá, seria necessário que as universidades brasileiras tivessem cursos internacionais, feitos em inglês. É muito importante. É assim que se faz. Por exemplo,
Eu tenho um parente que estudou na Tchecoslováquia, na época que ela era República Socialista, né? A Tchecoslováquia, ela dava curso para todo o terceiro mundo, né, como se dizia, para muitos países da África, da América Latina. Era curso em francês, não era em tcheco. O francês era mais fácil, você tinha muitos brasileiros que sabiam, que tinham noções de francês, aprendiam francês. Isso o Brasil podia ter. Toda universidade federal, né, sobretudo, devia ter um núcleo internacional. Seria até bom para os próprios brasileiros também aprenderem um pouco mais. Né? Com certeza. Beijo.